que Deus fez na sua vida foi para um plano individual, porque Deus tem propósitos individuais para cada filha. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, último episódio do nosso devocional da semana. E hoje o tema do nosso devocional é a fé que obedece. E eu já compartilhei um pouquinho com você nessa semana sobre esse tema, mas eu quero trazer de forma muito mais forte hoje essa mensagem. O texto está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 56. E a gente vai falar rapidinho sobre a filha de Jairo. Já tivemos uma semana só sobre ela, mas hoje eu quero falar algo muito importante a respeito dela. Tá? Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa sexta, porque já concluímos mais um ciclo de estudos aqui. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada mulher que aqui está, fale ao meu coração, nos fortaleça, nos liberte e nos livre daquilo que possa confundir a nossa mente, daquilo que possa fazer bagunça no nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Lembra que essa semana eu falei com você sobre a fé que obedece e que aqueles cegos não foram aprovados no teste, certo? Hoje eu quero falar o que aconteceu, né, com a filha de Jairo. O texto está no livro de Lucas, capítulo 8. O texto, na verdade, vai de 49 a 56. Ele fala assim, eu vou ler tudo, acho que é melhor, tá? Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodeis mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Mais uma vez, Jesus opera um grande milagre e diz assim, não contem a ninguém. Às vezes, o meu ego inflado, o seu ego inflado, se fizesse algo muito extraordinário, ia querer que o povo contasse, né? Jesus é humilde até nisso. Ressuscita uma morta e diz, não conte a ninguém o que aconteceu. Certamente, ele sabia o motivo pelo qual estava falando aquelas coisas e dando aquela ordem. E aqui eu quero trazer o exemplo de Jairo, né? Que não conta, que guarda aquele segredo, vamos assim dizer. Mas também quero trazer para nós a importância da obediência. É muito fácil a gente obedecer a Deus quando nós não sabemos de nada, quando nós não temos exemplos de outras pessoas. Eu vou contextualizar para você entender. É muito comum a gente estar em meios em que as pessoas testemunham os seus feitos. E aqueles testemunhos nos encorajam muitas vezes, sim ou não? Sim, a gente às vezes está num momento difícil e aí escuta alguma coisa, né, alguma história que nos dá esperança, nos dá ânimo, nos ajuda a permanecer. E muitas vezes a gente acredita que devemos fazer o mesmo, né? Acredito eu que muitas pessoas naquela época perdiam seus entes queridos, não é? E que poderiam dizer, olha, mas o que aconteceu com a filha de Jairo, então vai acontecer também com a nossa vida. E eu tenho um certo cuidado com essas coisas, porque o que Deus fez na vida de Jairo, Ele pode fazer na minha vida, mas Ele não vai, se Ele não quiser. Às vezes nós trazemos determinados testemunhos de forma muito genuína, com muita gratidão, mas nos atropelamos quando generalizamos o feito de Deus na nossa vida estendido a todo mundo. O que Deus fez na sua vida foi para um plano individual, porque Deus tem propósitos individuais para cada filha. E o que Ele fez na sua vida pode não fazer na minha, pode não fazer na da coleguinha. E o nosso testemunho acalorado pode nos levar a um lugar de falsa esperança alheia. Por essa razão que é tão importante a nossa fé ser obediente. Por essa razão é tão importante a gente
obedecer, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente olhe e diga assim, mas é para ajudar. É tipo assim, você vai ensinar seu irmão mais novo uma tarefa e você sabe a resposta. Você quer dizer a resposta e sua mãe está dizendo assim, não diga, deixa ele fazer só, mas mamãe, eu só quero ajudar. Óbvio, sua intenção é melhor, mas naquela prova ele precisa estar só. Ele precisa trazer à tona as habilidades que Deus já deu ao longo da história dele e que não é para você interferir. Não é para você dizer que porque você tirou 10 ele também vai tirar. Não é para você dar o caminho das pedras, não naquele momento. Talvez em algum momento precise, né? Mas Deus, ele sabe o porquê ele fala algumas coisas para nós. E naquele momento ali, eu fico imaginando Jairo, que poderia dizer, como assim eu vou me calar? O Senhor ressuscitou a minha filha. Todo mundo precisa saber para a honra e glória do seu nome. Obviamente que a gente justifica muitas vezes assim. Não, eu vou falar isso que Deus fez para que ele seja ainda mais exaltado na minha vida. E muitas vezes é verdadeiro a sua intenção. É genuína, mas Deus não quer. Ele não deixa. Por quê? Porque a gente não precisa saber o porquê, a gente só precisa obedecer. Então, eu quero encerrar essa semana trazendo a importância de termos uma fé que obedece, mesmo que a gente não entenda, mesmo que aos nossos olhos algo seja muito bom, mesmo que não faça sentido não fazer. Mas se Deus está dizendo não faça, não faça. Por mais que a intenção seja positiva, não faça. Essa é a fé que obedece e essa é a fé que Deus quer que a gente tenha, tá? Eu e você. Tá bom? Te desejo uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, que Deus abençoe muito a sua vida e quero te convidar para estar comigo aqui durante todos os outros dias, não só consumindo esses conteúdos do devocional, mas tantos outros que eu compartilho também aqui diariamente com você para te ajudar a empreender melhor, para te ajudar a tomar decisões mais sábias e assertivas, com base na palavra de Deus, com muita técnica, muita direção profissional, mas com o seu coração no canto certo. E eu estou aqui diariamente para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.